Fala pessoal, sou o Marcelo do Papo de Sardinha. Hoje eu quero trocar uma ideia, bater aquele papo um pouco mais reflexivo de como seria, o que teria acontecido com o Marcelo se não fosse o mercado financeiro após uma demissão traumática do emprego, dos sonhos de uma multinacional, de um cargo de confiança. O que teria acontecido com o Marcelo se não fosse tudo isso acontecer na minha vida após essa demissão? Mas antes, deixe um like, compartilhe, ajuda a fortalecer o canal, comente. Quem está visualizando pela primeira vez ou quem não ativou o sininho, ativa o sininho. Estou ativo no Instagram, me siga lá. Eu teria satisfação imensa em responder os comentários sempre que possível. Para quem não me conhece, para quem está visualizando pela primeira vez, há 10 meses atrás eu perdi um baita de um emprego que eu construí uma carreira. E aí do nada eu tive que largar, tive que sair de um salário extraordinário e me vi desempregado. Antes de tudo isso acontecer, eu já atuava no mercado financeiro, no swing, já falo isso algumas vezes, no swing trade desde 2005, então já fazia as minhas aplicações, sempre sempre apreciei muito o mercado financeiro, e o day trade entrou na minha vida na pandemia. E aí eu estava fazendo uma reflexão nessa última semana, e aí eu cheguei à conclusão de que se não fosse o mercado financeiro, se não fosse principalmente o day trade, porque o swing trade, ele já era uma coisa que estava atuando e acontecendo de maneira automática no processo, porque já vinha, os meus erros, as minhas cabeçadas, elas já aconteceram antes de tudo isso acontecer, antes do processo da demissão. E aí eu entrei nesse meio período, no período em que eu tinha o plano B, que era viver do mercado, e o plano A, que era voltar ainda para o CLT, eu enviei uma série de currículos, e a resposta que eu sempre tive foi, primeiro, era muito claro que tinha o fator idade e era muito claro que existia uma disparidade de salário muito grande. Então, por exemplo, eu vinha de um salário gigante e a opção que me ofereciam era uma opção de um salário muito baixo. E aí eu acabava recusando esse salário. Provavelmente, gente, se não fosse o mercado financeiro, talvez eu tivesse depressivo. Talvez eu tivesse depressivo e hoje tivesse acabado com todo o meu dinheiro. E aí por que isso aconteceria? Porque o day trade, principalmente o day trade, ele ocupou um espaço que me fez esquecer que eu estava desempregado. O day trade, o processo de aprendizado, o processo constante de buscar a melhoria, de tentar mostrar para o canal que eu tinha uma evolução, que eu tinha que evoluir, cara, ajuda daqueles que estavam no processo, porque porque o canal fez parte desse processo. Acho que o sucesso do canal, ele fez a alavancagem do canal, ele me fez crescer muito, principalmente com os comentários, com as dicas. É muito doido isso, né? Mas isso me ajudou demais. Então, se não fosse tudo isso acontecer na minha vida, se eu tivesse hoje simplesmente procurando emprego, a minha grana já teria acabado, algo que hoje não aconteceu, graças a Deus eu não mexi no dinheiro, porque aos trancos e barrancos eu consegui pagar minhas contas. Eu eliminei os meus luxos, a sobra, o processo de sobra é muito pouco, ainda é muito insignificante. Claro, venho melhorando
A sobra que eu digo é o dinheiro extra além das contas que eu pago. Ele vem aumentando, esse bolo vem melhorando, mas ainda longe daquilo que eu fazia, do que eu ganhava quando eu era do CLT. Mas já percebo evolução. Mas esse processo, ele foi um processo que me ajudou demais, O que eu quero falar com esse bate-papo? Talvez, tem pessoas que, cara, tá no meu canal que já está num processo muito mais avançado, já vive do day trade há muito tempo, mas talvez tenha aquela pessoa, aquele cara, ou aquela menina, ou aquele menino, ou aquele rapaz, ou aquela senhora, ou o que for, que está assistindo pela primeira vez e que está nesse processo de cara, abandonei meu emprego, larguei meu emprego, o emprego me mandou embora. Cara, independente do day trade, procure algo para fazer. Procure algo para ocupar a sua mente. Porque, sinceramente, você ficar em casa, cara, você vai pensar uma série de coisas erradas, vai pensar besteira, vai pensar que você não é o melhor cara do mundo, não é a melhor pessoa do mundo, porque o mundo está contra você. E aí a pressão, quando eu falo de pressão, é uma pressão, cara, da sociedade. Porque o mundo te abandona quando você não presta mais para ele. Que doido isso, né? Pesado isso. O mundo te abandona quando você não vale mais, quando você não tem mais valor para ele. E quem vai estar do teu lado vai ser sua família. Cara, tudo pode estar acontecendo, a sua família tem que estar do seu lado. A sua família é que vai te apoiar nesse processo. Cara, hoje, se não fosse o day trade, e aí eu vou falar com toda a propriedade, eu até 4 meses atrás, até antes do processo começar a engrenar, eu ainda mandei currículo, eu ainda mandei, troquei ideia, fiz os meus network, falei com as pessoas, e todos eles, eu não paguei eu pensei até em pagar um headhunter, um cara que fosse um caçador para poder me realocar. Só que o local onde eu moro hoje, ele é infinitamente um salário menor. Eu sou do Rio de Janeiro, moro no Espírito Santo, eu vivo no Espírito Santo hoje, então eu não quero voltar para o Rio de Janeiro. Por que eu não quero voltar para o Rio? Porque aqui eu tenho uma qualidade de vida infinitamente maior. O day trade, ele supriu essa lacuna de espaço que eu não tinha que fazer, entende? Então isso me ajudou demais. Isso foi tão importante no meu processo. Isso foi tão importante. Talvez hoje eu não tivesse, eu tivesse depressivo, tivesse com crise familiar, talvez eu tivesse sem grana, talvez eu tivesse falido. Então, eu sou grato ao mercado financeiro, eu sou grato àqueles no canal que contribuíram com o processo. E sempre, quando eu falo isso, eu tenho certeza que eu vou ajudar pessoas. Cara, todo mundo que vai ouvir, cara, nem todos vão entrar e falar assim, beleza, que cara que só está falando por falar. Mas eu tenho certeza que o meu depoimento, essa minha história, ela é tão real e ela é tão possível que possa ajudar aqueles que estão me ouvindo, que eu tenho certeza que vai tocar o coração de alguém e vai fazer com que as pessoas possam refletir. Façam algo, esquece o mercado, pode ser o mercado, pode ser qualquer coisa, mas façam algo. Cara, o mercado não está dando certo naquele momento. Procure algo para preencher essa lacuna, para preencher esse processo até que dê certo. Não fique parado. Façam qualquer coisa, mas preencha sua mente para que ela possa realmente não te deixar vazia. Pessoal, obrigado. Deixa um like, compartilhe, comente, ajuda a fortalecer o canal. Quem está visualizando, chegou até aqui, ativa o sininho, faça um comentário que eu teria satisfação absurda de responder. Eu faço questão de responder. Às vezes eu demoro a responder, ou às vezes o YouTube tem muito isso. O YouTube não notifica
não sei por qual motivo, e aí eu fico algum tempo depois que eu vou encontrar esse comentário, mas eu tento fazer um esforço imenso de responder todos os comentários. Mais uma vez, obrigado, deixa um like, fui!